Se você já comprou o curso de marketing digital e não deu certo, se você já tentou ganhar dinheiro na internet e fracassou, presta atenção no que eu vou te falar agora. Porque existe uma razão específica pela qual você nunca vai conseguir dinheiro para pagar as contas e muito menos para enriquecer através da internet. E o motivo disso não tem nada a ver com você ser burro, não tem nada a ver com a falta de estratégia. Tem a ver com algo que foi colocado na sua cabeça desde criança e você nem sequer percebe. E nos próximos 7 minutos eu vou te mostrar exatamente o que é e como você pode quebrar isso de uma vez por todas. Mas eu te aviso, se você está procurando como ganhar 10 mil reais em 7 dias, esse vídeo vai te incomodar. Recomendo que você saia desse vídeo. Mas se você quer a verdade, se você quer saber exatamente por que nada funcionou até agora e o que precisa fazer para mudar isso de uma vez por todas, coloque seus fones de ouvido e assista atentamente, porque hoje você vai enxergar a verdade, vai dar um fim, um basta na falta de resultados. No final desse vídeo você vai saber 3 coisas claras, porque as suas tentativas nunca deram certo, qual é o caminho real e simples que gente comum usa para enriquecer na internet, qual o roteiro de 12 meses que você pode seguir para transformar a sua realidade. E tem mais. Eu vou te mostrar como 2 boas decisões por dia durante 2 anos podem apagar 10 anos de resultados fracassados. Entenda que existe uma engrenagem invisível na internet que te coloca num ciclo perfeito. Esperança, frustração, culpa, novo anúncio, esperança de novo. Existe uma cena que se repete todo dia no Brasil. Uma pessoa abre o celular, ela não quer luxo, ela quer respirar. Quer pagar as contas sem sufoco. Quer olhar para a família e sentir, agora vai. Aí ela faz o que todo mundo faz. Ela tenta, compra um curso, entra numa mentoria, baixa uma ferramenta, começa todo empolgado. Só que a vida real chega, a rotina suga, o cansaço vence, as dúvidas crescem e o projeto morre no meio do caminho. E aí vem a parte mais perigosa, não é o prejuízo financeiro, é o que acontece na sua cabeça. Você começa a pensar, talvez eu não sirva para isso, talvez eu não tenha talento, talvez eu nasci amaldiçoado a ser pobre para sempre, e então você se distrai com outras coisas e fala, depois eu volto. E é exatamente aí que a internet te pega de novo, porque sempre aparece alguém na sua timeline dizendo, eu descobri um jeito, sem aparecer, sem risco, com poucos cliques, ganho de 1.000 a 10 mil por dia. Você desconfia, mas um pensamento invade a sua cabeça. E se dessa vez for verdade? E se dessa vez der certo? E pronto, o ciclo reinicia. E aqui vem a pergunta que dói. Quantas vezes você já começou de novo com a sensação de que agora iria dar certo, mas acabou no zero? Você conhece alguém assim que já tentou um monte de coisa, mas até agora nada? Talvez essa pessoa seja você. E eu chamo esse ciclo de viver na era do marketing digital, da internet, da inteligência artificial, da VSL, do lançamento, do funil de vendas, do webinar e não conseguir fazer nada funcionar para mim. Você já se sentiu assim? Quando você está deitado na sua cama antes de dormir, olhando para o teto, você sabe que algo está errado. Você se sente cansado, cansado de tentar, cansado de começar, cansado de falhar, cansado de se sentir burro. E o pior, o prejuízo maior não é o dinheiro, nem o tempo perdido, é a sua confiança. A cada vez que você fracassa, você começa a acreditar numa mentira. Eu sou o problema. E não. Você não é o problema. O problema é o ciclo dos falsos gurus que continuam alimentando essa máquina. Você apenas foi programado. Programado para perder, programado para duvidar, programado para desistir quando as coisas ficam difíceis, programado para buscar alívio rápido, imediato, programado para tentar de novo e de novo e de novo. Desde criança que ensinaram, estude, arrume um emprego seguro, não arrisque, guarde dinheiro, trabalhe duro, e você obedeceu direitinho. E aonde isso te levou? Provavelmente a uma vida sem liberdade, sem tempo e com pouco dinheiro, se sentindo cansado, não é mesmo? E os gurus sabem disso direitinho e se aproveitam da sua fraqueza. O golpe funciona assim. Eles pegam o seu desejo mais humano, tempo, respeito, família, dinheiro e transformam em uma promessa impossível. Vendas automáticas, sem aparecer, com poucos cliques,
sem experiência, embalam esse produto para ficar irresistível, que ativa o medo de ficar de fora no seu cérebro, porque eles sabem exatamente o que você quer ouvir. Você compra uma parte do quebra-cabeça que precisa sempre estar adquirindo outros produtos e quando dá errado eles jogam a culpa em você. Você não implementou direito, você não tem um mindset, você não se esforçou. É assim que o golpe funciona, eles não querem te ajudar a mudar de vida, eles querem que você compre um produto, depois o outro produto e depois o outro produto e assim por diante. Porque se eles falassem a verdade, você não compraria nem o primeiro produto. E a verdade é bem simples na real. Quanto tempo leva para você se tornar um bom garçom? Quanto tempo leva para você se tornar um bom pintor? Quanto tempo leva para você se tornar um bom músico? Na internet não é diferente. Deixa eu te contar um segredo. A pessoa que você inveja na internet, aquela pessoa que posta foto viajando, aquela pessoa que fala de liberdade, aquela que ganhou 50 mil em um lançamento, ela não é mais inteligente que você. Ela só sabe 3 coisas que você não sabe. E quando você aprender essas 3 coisas, tudo muda. Não amanhã. Não um dia, talvez em 90 dias, mas você tem que decidir algo agora. Olha, eu não vou mentir pra você, eu não vou te prometer, ganhe 10 mil em 7 dias, fique rico sem aparecer, clique 3 vezes e seja milionário. Isso é mentira e você já sabe disso, porque você já comprou isso, você já tentou, você já se frustrou e continuou no mesmo lugar. Mas e se o problema não fosse mais uma estratégia? E se o problema fosse algo que ninguém te contou? Algo sobre a forma como seu cérebro foi programado desde criança. Algo que pessoas ricas sabem e você não. Mas antes de eu te mostrar isso, você precisa saber exatamente quem eu sou. Meu nome é Jader Domingues e eu não sou mais um guru de internet desses que você vê por aí. Mas eu já fui parte do problema. Eu ajudei a alimentar essa máquina. Por muitos anos eu vendi curso de tráfego pago por R$ 1.500, cursos de vendas por R$ 2.000. Eu ensinei pessoas a fazer lançamento por R$ 3.000 e dei incontáveis mentorias por mais de R$ 5.000. E eu ganhei muito dinheiro nessa indústria. E é claro que eu ajudei muita gente a se tornar rica de verdade. Em menos de 10 anos trabalhando na internet, eu viajei para mais de 60 países com a minha esposa, criei um negócio multimilionário chamado Alegre.com e eu realizei os meus maiores sonhos, até que eu percebi que eu era parte desse problema nojento que acontece no marketing digital. Você já percebeu que quando você pesquisa por um curso no YouTube, você vê centenas de depoimentos de casos de sucesso, de gente falando bem? Pois é, a maioria são afiliados, elas nem mesmo sequer ganham dinheiro com aquilo que elas estão dizendo que é bom. Você percebe o problema? E sabe onde é que foi a gota d'água para mim? Foi quando eu percebi que muita gente que comprava os meus treinamentos preferia comprar um treinamento do guruzinho falso, onde ele ia clicar no robô de vendas automática e ele nem sequer aplicava aquilo, mas ficava empurrando para todo mundo como se aquilo lá fosse a 8ª maravilha do mundo, somente para ele colocar uma comissãozinha no bolso. E foi aí que eu tomei uma decisão. As pessoas não vão mais precisar gastar 14 mil reais comigo para saber tudo o que eu sei para elas poderem se tornar milionárias também. Elas vão poder ter todo o meu conhecimento por um preço muito barato. Eu declarei guerra contra essa indústria nojenta do marketing digital. E se você está assistindo isso, meu amigo, hoje é o teu dia de sorte porque a tua história está prestes a começar a mudar. Eu decidi que eu vou ajudar a criar 1000 novos milionários aqui no Brasil através da internet. Então se você está procurando uma promessa de ganhar dinheiro fácil, você veio no lugar errado. Esse vídeo definitivamente não é para você. Mas agora, se você quer uma transformação real, eu vou fazer um teste com você e esse teste vai revelar exatamente porque você ainda não enriqueceu, ok? Eu vou te fazer uma pergunta e você precisa responder essa pergunta com toda a honestidade do mundo, combinado? Se eu te oferecesse 10 mil reais agora, ou 100 mil daqui a 2 anos, qual você escolheria? Seja honesto. Se você pensou os 10 mil agora, Jader, é exatamente por isso que você ainda não enriqueceu. E não é culpa sua, é a sua programação mental. Pessoas que continuam pobres, elas jogam o jogo do curto prazo, do agora, do imediatismo. Pessoas que enriquecem, elas jogam o jogo do ativo, da construção de riqueza. E você nunca aprendeu a jogar esse segundo jogo. Mas isso vai mudar a partir de agora. Aqui está a verdade que ninguém te conta. Você não precisa
precisa de mais cursos, ferramentas, IA, funis, tráfego. Você precisa de habilidade. E tem 3 habilidades que separam quem fica pobre de quem fica rico na internet. E talvez você vai perceber que você não tem nenhuma delas. Mas isso, de novo, não é culpa sua. Ninguém te ensinou. A primeira habilidade é vender sem vergonha. Pessoas que ficam ricas não têm vergonha de vender. Eu tô falando de você acordar de manhã todo dia empolgado. Hoje eu vou vender e fazer isso todo santo dia, sem pedir desculpas, sem sentir culpa, sem achar que você está incomodando as pessoas. Você sabe vender e você vende todos os dias? Se a resposta for não, é exatamente por isso que você não fatura. Porque vender é a habilidade número 1. Sem venda, não tem dinheiro. Sem dinheiro, não tem liberdade. É simples assim. A segunda habilidade, criar valor real. Não copiar, não revender curso dos outros, não automatizar lixo como fazem por aí. Estou falando de criar algo que as pessoas querem comprar. E não é sobre ter uma ideia genial, é sobre identificar uma dor real e criar uma solução de verdade. Você sabe fazer isso? Se a resposta for não, é por isso que mesmo tendo um produto, muitas vezes você fica na estaca zero. Porque as pessoas não compram curso, elas compram transformação. E se você não sabe criar transformação real, ninguém vai comprar de você. E a terceira habilidade, essa é a mais importante: jogar o jogo do longo prazo. Não desistir em uma semana, não desistir no primeiro mês, continuar firme com a mesma disposição, com o mesmo empenho quando tudo parece que não vai dar certo. Você tem essa habilidade? Porque se você não tiver, você pode ter a melhor estratégia do mundo, a melhor ferramenta, o melhor curso, nada vai funcionar. Porque sucesso na internet não é sobre hack, não é sobre segredo, é sobre consistência, é sobre fazer a coisa certa todo dia, por meses, até funcionar. E a maioria das pessoas, bem, elas desistem na segunda semana e é por isso que elas nunca conseguem chegar aonde gostaria. Agora vai vir a parte que talvez vai te incomodar um pouco. Se você já percebeu que você não tem uma dessas 3 habilidades, ótimo. Seu único caminho agora é decidir dominar essas 3 habilidades, ou senão o tempo vai passar, você vai ficar cada vez mais velho e nunca vai ter sucesso nos negócios. Repito, se você não tem essas 3 habilidades, você nunca vai enriquecer. Não importa quantos cursos compre, não importa quantas estratégias secretas você aprenda, não importa quantas ferramentas de IA use, porque sem habilidade você é só mais um tentando. E tentando não paga a conta, não compra a liberdade, não muda de vida. Mas se você aprender essas 3 habilidades, se você realmente se transformar na pessoa que as domina, tudo que você tentou antes finalmente funciona. Os cursos fazem sentido, as estratégias dão resultado, o dinheiro começa a entrar. E você para de ser a pessoa que tenta, você se torna a pessoa que finalmente consegue. Como você sabe, eu fui CLT até os meus 26 anos de idade. Eu acordava cedo, batia o ponto, vivia no piloto automático, até que um dia eu decidi pedir demissão e falei: eu vou viver da internet. Rapidamente eu percebi que eu nunca iria conseguir viver da internet se eu não aprendesse a vender, se eu não aprendesse a criar produtos que as pessoas querem comprar e se eu não aprendesse a resolver problemas até dar certo. E nos últimos 10 anos foi justamente isso que eu fiz. Eu aprendi a criar produtos que as pessoas realmente querem comprar, encontrar públicos famintos por solução, vender sem depender de promessa falsa, escalar negócios de verdade. E eu já falei pra você o que aconteceu, certo? Viajei para mais de 60 países com a minha esposa, não porque eu sou sortudo, não porque eu nasci com um dom, porque eu aprendi as habilidades certas. E agora? Eu me enjoei dessa indústria podre. Eu decidi que eu vou fazer o maior número de milionários aqui no Brasil, não vendendo promessa fácil, não prometendo atalho, vendendo transformação real. E se você tá vendo isso, é porque você pode fazer parte disso. Antes de eu te mostrar como funciona, eu vou te provar que isso funciona. Conhece a Francine? Francine era vendedora de loja, ganhava R$ 1.800 por mês. Cansada, frustrada, vivia no limite, ela tinha pavor de vender, tinha vergonha de aparecer, achava que vender era chato. Aí ela entrou no Elite Vendedores,
aprendeu a vender sem vergonha. 30 dias depois, 15 mil reais no mês. Hoje ela é mentora e fatura mais de 1 milhão por ano. Você conhece o Gesiel? Gesiel tentou 5 negócios antes, todos falharam. Ele não sabia criar produto que as pessoas queriam, ele só copiava o que via na internet, aí ele aprendeu a criar valor real. Resultado, mais de 400 mil reais por ano vendendo produtos digitais. E o Matheus? O Matheus achava que nunca iria conseguir, tinha vergonha de aparecer, não sabia vender, aplicou o que aprendeu, 30 dias depois, 15 mil reais no mês. E esses são só 3 exemplos, eu tenho centenas de alunos que saíram do zero e hoje faturam 10 mil, 20 mil, 50 mil por mês. Eles não são mais inteligentes que você, eles só aprenderam as 3 habilidades e agora você vai aprender também. Agora eu vou te mostrar exatamente o que você vai ter acesso quando você entrar na minha comunidade. Primeiro, você vai aprender a gerar ideias milionárias. E não é brainstorm, é um sistema exato que eu uso para identificar o que as pessoas já querem comprar antes mesmo de criar o produto. Por exemplo, um dos meus alunos usou esse sistema e descobriu que as pessoas queriam aprender a fazer pão orgânico em casa. Ele criou um curso super rápido de R$ 97, vendeu para 500 pessoas em 30 dias, 48 mil reais de faturamento. Do zero. Segundo, você vai aprender a criar tráfego que não queima dinheiro. Sabe aquele lance de gastar R$ 1.000 em anúncio e não vender nada? Acabou. Você vai aprender tráfego orgânico que funciona e tráfego pago que converte de verdade. Um aluno meu gastava R$ 500 e não vendia nada. Aplicou o método, hoje ele gasta R$ 500 e fatura 5 mil reais. Terceiro, elite de vendedores. Aqui você vai aprender a vender sem vergonha. Lembra da Francine que eu te contei? Foi isso que mudou tudo para ela. 30 dias depois do módulo, 15 mil reais no mês. Quarto, lançamento meteórico no WhatsApp. Como fazer de 15 mil a 50 mil reais em lançamentos rápidos usando apenas o WhatsApp. Sem site, sem funil complicado, só você, seu celular e o método certo. Quinto, Fórmula 15K. Como fazer R$ 1.000 por dia de vendas consultivas de upsell. O sistema exato que meus alunos usam para faturar consistentemente todo mês. Sexto, Mentoria Millions. Como levar seu produto a R$ 1 milhão por ano no perpétuo ou fazendo lançamentos. Não é sorte, é sistema. E sétimo, formação de grandes redes. Eu vou te dar acesso em uma das coisas mais poderosas que existe. Como montar um projeto de vendas que atrai centenas de afiliados e revendedores de verdade. Não atravessadores, mas parceiros que querem crescer junto com você. E antes que você pense que vai ser caro, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto você já gastou tentando enriquecer na internet? Pensa comigo, aquele curso de 197, aquela mentoria de 497, aquele método secreto de 1997, some tudo. Quanto deu? 2 mil? 5 mil? 10 mil reais? E o que você tem para mostrar? Exatamente, agora, se eu juntasse tudo o que eu vendia separado, Universidade do Tráfego, 1.497, Fórmula 15K, R$ 1.500, Elite Vendedores, R$ 2.000, Mentoria Grandes Redes, R$ 3.000, Mentoria Million, R$ 5.000, total fica em R$ 13.000. Se eu te oferecesse tudo isso em um único lugar, por quanto você pagaria? 5 mil? 3 mil? Eu poderia cobrar isso e seria justo. De fato, eu cobro R$ 1.497 por ano para dar acesso a todos os meus conteúdos. Mas eu não vou te oferecer isso, porque eu não quero filtrar por dinheiro, eu quero filtrar por decisão. Então o preço é R$ 497 ou 12 vezes de R$ 49,70. Menos que você gasta em Netflix e Spotify por mês, menos que você gasta em um almoço. E tem mais, eu vou te dar a garantia mais insana que você já viu. Eu poderia fazer que nem esses gurus fazem, 7 dias de garantia que não servem pra nada, ou até mesmo te dar 30 dias, ou até mesmo te dar 90 dias de garantia. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou te dar garantia vitalícia de resultados ou seu dinheiro de volta. Funciona assim. Você tem acesso vitalício a tudo, você aplica o sistema por 12 meses. Se em 12 meses você assistiu os treinamentos, aplicou o que foi ensinado, criou pelo menos um produto e fez pelo menos um lançamento da mentoria Millions, e mesmo assim não faturou no mínimo 10 mil reais, você falar pra mim, mostra que você aplicou e eu devolvo 100% do seu dinheiro e te dou mais 500 reais pela sua frustração. Você escutou certo. Eu vou te pagar 500 reais a mais só por ter tentado. Por que eu tô fazendo isso?
porque eu sei exatamente que funciona. Eu já vi funcionar com centenas de pessoas e se você aplicar, você vai conseguir também. Então todo o risco é meu. Você não tem nada a perder, literalmente nada. Agora deixa eu te mostrar o que acontece depois que você clicar aqui no botão embaixo, Jader, estou dentro, estamos juntos. Você vai clicar no botão, faz o pagamento, em 2 minutos você recebe o seu acesso completo no seu e-mail. Você entra na plataforma e recebe seu plano de ação de 90 dias. Não é bem-vindo, é faça isso agora. Dos dias 1 ao dia 7, você assiste o módulo de geração de ideias milionárias, identifica a sua primeira ideia de produto, valida ela com o método que eu ensino e tem a sua primeira oferta pronta. Dos dias 8 ao dia 30, você assiste Elite Vendedores, aprende a vender sem vergonha, faz suas primeiras vendas consultivas e sente o gostinho de colocar a primeira grana no bolso. Dos dias 31 ao 60, você cria seu primeiro lançamento usando o lançamento meteórico no WhatsApp, faz a sua primeira lista, envia as mensagens e fatura seus primeiros 5 mil a 15 mil reais. Dos dias 61 ao dia 90, você escala usando a Universidade do Tráfego mais Fórmula 15K. Tráfego começando a funcionar, vendas entrando no automático e você respirando pela primeira vez. A partir do mês 4 até o mês 12, você implementa a mentoria Millions, mais formação de grandes redes. Leva o seu jogo para o próximo nível, constrói um negócio de verdade e atinge pela primeira vez R$1 milhão no ano. Isso não é teoria, é o caminho exato que meus alunos seguem. Mas talvez você esteja se perguntando, isso funciona para mim que tenho pouco tempo? Sim, 2 horas por dia já muda tudo. E se eu não souber nada de internet? Melhor ainda, você não tem vício, você começa do zero do jeito certo. E se eu já tentei antes e não deu certo? Perfeito, porque você já sabe o que não deve fazer. Agora você só precisa aprender o que fazer. Preciso aparecer? Depende. Se você quer faturar de 5 mil a 10 mil por mês, não precisa. Agora, se você quer faturar de 50 mil a 100 mil por mês, você vai precisar aparecer em algum momento ou colocar alguém para aparecer no seu lugar. Mas eu te ensino a perder a vergonha, não se preocupe. Quanto tempo até eu ver resultados? Se você aplicar, dentro de 30 dias você já faz as suas primeiras vendas. 90 dias para começar a faturar de 5 a 15 mil reais por mês, 6 meses para faturar de 30 a 50 mil por mês, 12 meses para bater 1 milhão por ano aplicando o que eu ensino na mentoria Millions. Não é rápido, eu sei, mas é real, é viável. Agora presta atenção que você tem 3 caminhos na sua frente. Caminho 1, você fecha esse vídeo, volta para o Instagram, continua scrollando e daqui 6 meses você está no mesmo lugar. Caminho 2, você pensa, eu vou ver depois. Salva esse link, esquece e perde para sempre essa promoção que eu estou fazendo para você. Caminho 3, você clica no botão agora, entra, recebe o acesso em 2 minutos e começa hoje mesmo do jeito certo. Qual caminho você escolhe? Se você escolher o caminho 3, o botão está aqui embaixo, clica nele agora, porque se você sair desse vídeo você não volta, e eu sei disso, porque eu já vi isso acontecer centenas de vezes. Pessoas que queriam mudar de vida, mas deixaram para depois e nunca mais voltaram. Não seja essa pessoa. Em 12 meses você pode estar faturando 50 a 100 mil por mês, viajando quando quiser, trabalhando de onde quiser, sendo o orgulho da sua família, provando para si mesmo que você consegue. Ou você pode estar no mesmo lugar, reclamando, tentando, frustrado, a escolha é sua. Clica no botão aqui embaixo e vamos começar. E só para você saber, eu vou abrir 300 vagas nessa turma. Depois disso, eu fecho por 90 dias e quando reabrir o preço vai ser R$ 1.497 por ano. Então você tem 2 opções. Opção 1, entrar agora por R$ 497 e ter acesso vitalício para sempre. Opção 2, esperar 90 dias e pagar R$ 1.497 por ano. Você decide, mas decida agora, ok? Porque quanto mais você esperar, mais você perde. Clica no botão e eu te vejo lá dentro.